Vocês conseguem ver a tela, gente? Ah, peraí. Acho que não está compartilhando. Deixa eu começar de novo. Desculpa, gente. Só um instantinho. Que eu não peguei da apresentação. Agora acho que sim. Todo mundo consegue ver? Sim. Beleza. Então, gente, hoje a gente vai para acho que nossa última aula, né, da turma semestral. Eu vou ver com vocês comparativos e superlativos. É um tema que vocês, se não viram assim, tipo, teoricamente, com certeza estão acostumados a ler ou ouvir palavras usadas nessas formas, porque elas estão muito presentes, né? A gente fala muito no dia a dia comparando, né, de grandezas ou comparando qualidades entre pessoas, entre coisas, né? Aqui para vocês eu trouxe como primeiro exemplo um que é também bem comum, que é assim o comparativo de fast. Fast, né, é rápido, como vocês lembram. Então aqui a gente tem 3 animais. Dentre os animais está bem facinho de ver qual que é o mais rápido, o rápido do meio, digamos assim, desculpa, o menos rápido, né? Ou seja, o mais lento, o rápido do meio e o mais rápido. Então aqui nós temos que o quê? Se a gente comparar o cachorro com a tartaruga, quem é o mais rápido? O cachorro, certo? Por isso, the dog is faster than the turtle. Então vocês já perceberam aí, né? Que lembram que o fast termina no T. Então tem o que aí para formar esse comparativo assim de mais rápido? Tem o ER no final, certo? Então nós temos faster, seria mais rápido. E o than é o do que. Então seria uma conjunção aí que compara. Na verdade, uma preposição, desculpa, preposição que compara. Então, um mais rápido do que o outro. O cachorro mais rápido do que a tartaruga. Já se a gente colocar a comparação entre o cavalo e o cachorro, o mais rápido seria o cavalo, certo? Horse. Então, the horse is faster than the dog, nessa comparação. Se fosse dizer mais lento, alguém lembra? Alguém chuta? Como é que é lento? A palavra de lento, devagar. Alguém chuta? Não? Slow? Lembra? Slow? Vou escrever aqui no chat, o que não está no slide. Slow, isso. Então, assim, se fosse para dizer que a tartaruga é mais lenta do que o cachorro, como que a gente ia falar? The turtle is slower than the dog. A tartaruga é mais lenta do que o cachorro, certo? E se fosse falar do que entre o cavalo e o cachorro, já seria the dog is slower than the horse, certo? Muito bom. E aí, na última frase, nós temos aqui, the horse is the fastest. Aqui você já vê que não tem uma comparação entre o cavalo e um dos outros animais, né? Não é entre o cavalo e o cachorro, ou entre o cavalo e a tartaruga. A gente está falando só do cavalo. Só que não deixa de ser uma comparação, porque a gente está num contexto entre os três. Mas ao invés de dizer que o cavalo é mais do que um, ou mais do que o outro, a gente está dizendo que ele é o mais de todos. Esse seria o superlativo. Então, esse o mais é the fastest. Então, ao invés do ER no final, que né, é o do comparativo, o superlativo ele traz o EST, the fastest. Então, se a gente fosse falar, usando a mesma comparação aqui, para usar uma palavra diferente, aplicar o slow. Who is the slowest animal? Quem é o animal mais lento? Aí, como que a gente constrói essa frase? Quem se arrisca? Quem voluntaria? Ou então pode escrever só o mais lento aqui, que depois eu falo a frase. Como que ficaria mais lento? Slowest, certo? Então, the turtle is the slowest. A tartaruga é a mais lenta desses três, certo?
Para adjetivos de 2 sílabas terminados em Y, ou seja, até 2 sílabas terminadas em Y, opa, desculpa, gente. De até 2 sílabas terminadas em Y, como é que a gente faz, né? Eu já comecei essa construção aqui com vocês, a gente já usou o fast e o slow. Então, a gente tem aqui alguns outros exemplos. Por exemplo, crazy, que é o louco. No comparativo, ele vai perder o Y e vai ganhar ER. Então, crazier. Se fosse o superlativo, é the craziest. So, Susan is the craziest person in this room. Né? A Susan é a mais louca aqui nesse ambiente, nesse cômodo, nessa sala. Happy. O happy, para o mais feliz do que alguma outra coisa, seria happier. Então, vamos dizer assim, weekends are happier than weekdays. Né? Tipo, finais de semana são mais felizes do que dias de semana. Weekends are happier than weekdays. E aqui embaixo a gente tem um exemplo de happiest, the happiest, que seria o mais feliz, né? So, it was the happiest day of my life. Foi o dia mais feliz da minha vida. Outro exemplo a gente tem aqui o early. Então, mais cedo seria earlier. O mais cedo de todos, the earliest. So, today, this is the first class of the day. It is the earliest class. Né? É a aula mais cedo de todas. Os outros exemplos que a gente tem aqui. My joke was funnier than your one. A minha piada foi mais engraçada do que a sua. This action is easier than the rest, né? Essa ação é mais fácil do que o resto, do que as demais, né? Do que as outras. This section, desculpa, gente. Essa seção é mais fácil do que as outras que eu estava lendo. Direto na nossa tela. Então, para adjetivos de 2 sílabas ou mais, aí a gente tem uma outra variação, porque nem sempre o comparativo vai ser feito com o ER. E aí, qual que é a regra? A regra é do tamanho da palavra. Então, se a palavra tem até 2 sílabas, e olha que a gente tem que lembrar que em inglês as sílabas são diferentes do que em português. Né? As sílabas em inglês, elas são pelo som e não tem a divisão pelo tamanho, pelo número de letras. É claro que em português também é pelo som, né? Mas em geral, por exemplo, fast é uma palavra de uma sílaba só em inglês, porque é um som que acaba só, começa no F e acaba no T, fast. Mas até 2 sílabas, nas palavras de até 2 sílabas, o comparativo e o superlativo vão ser construídos com a adição do ER ou do EST, como a gente viu. Agora, se a palavra for maior do que 2 sílabas, então a regra é outra. O adjetivo não muda e a gente vai usar antes do adjetivo o more. Então, ou the most, se for o superlativo. Então, no caso do handsome, que é o nosso primeiro exemplo aqui, handsome seria bonito. Então, more handsome, mais bonito. The most handsome. So, George is the most handsome boy in class. O George é o garoto mais bonito da sala. Nervous, do comparative, more nervous. Oh, so I was so much more nervous today. Eu estava tão mais nervosa hoje. E the most nervous. This is the most nervous I ever got. Isso é o mais nervoso que eu já passei, que eu já fiquei. Enthusiastic, que seria o quê? Entusiasmado. Nosso terceiro exemplo. Como todas são palavras, né, grandes, aí vocês veem com mais de 2 sílabas. Entra nessa regra. More enthusiastic, né, o mais quer dizer, mais entusiasmado do que, né? E no superlativo, the most enthusiastic. So, yeah, I believe I was the most enthusiastic in the class. Eu acredito que eu era a pessoa mais entusiasmada da aula. Os exemplos que a gente tem aí embaixo. Alex is more intelligent than you, but I am the most intelligent.
Então, o Alex é mais inteligente do que você, mas eu sou a mais inteligente, né, de todos, seria. It was the most wonderful day I ever had. Né? Foi o dia mais maravilhoso que eu já tive. Ok? Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida? Então, vamos seguindo. Sim, aí nós temos algumas formas que são irregulares, porque elas não entrariam nessa regra. Assim como os verbos irregulares, que vocês lembram que o radical muda muito do verbo, né? Então, por exemplo, para o bring, que o passado é brought, seria, né, o bring, trazer. Vou escrever aqui para vocês lembrarem. O passado é brought. Vamos fazer um pouco de revisão, né? À medida que a gente se aproxima aí da reta final, é bom a gente revisando os conteúdos. Então, bring, brought, né? O brought é um exemplo de verbo irregular, porque ele muda muito o radical, né? Ele não acrescenta só o ed no final, como algum outro verbo é regular. Seria, por exemplo, o stay. Stayed. Que é o ficar, ficou. Então, a mesma coisa acontece em relação aos comparativos e superlativos, porque não são em todos os casos que você vai acrescentar só o ER ou o ST. Algumas formas variam no próprio radical, né? Muda ali até o começo da palavra. Então, os mais comuns a gente trouxe aqui, que também, né, já são bastante conhecidos, vocês já devem lembrar desses comparativos aqui. O good, que é bom. Para melhor, ele vira better. E para o superlativo, the best, né? Tipo, melhor do que ou o melhor de todos. Bad, nós temos worse e the worst. Para far, o far quer dizer distante, mas também pode querer dizer assim, mais abrangente, mais aprofundado. Como, por exemplo, uma frase também clássica é for further information, para maiores informações, né? Então, o far pode ter esses sentidos diferentes de acordo com o contexto. Então, mais distante, ou mais aprofundado, ou mais intenso, maior, further, farther, né? Qualquer uma das duas formas, ou the furthest, the farthest. Little. Para little, nós teríamos less ou the least. Por exemplo, uma expressão muito comum usando least é to say the least, para dizer o mínimo. Escrevendo aqui no chat também. To say the least. E o resto da frase. Many, much, ficaria more, para o comparativo, e the most, para o superlativo. Né, que seriam muito, muitos. Mais do que e o mais de todos, né? E old tem older, elder e the oldest, eldest, que também são, né, duas formas diferentes. Então vamos ver os exemplos aqui. I am a better tennis player than you, but Marcelo is the best. Eu sou uma jogadora de tênis melhor do que você. Mas o Marcelo é o melhor, the best, né? O melhor de todos, o mais de todos. Steve is a worse liar than me, but Adrian is the worst. O Steve liar é o quê? Vocês lembram? Do verbo lie, que é mentir, certo? Então, liar, mentiroso. Igual aquele filme do Jim Carrey, gente. Liar, liar, né? O mentiroso. Então, a worst liar, ou seria um mentiroso pior, uma pessoa que mente pior, né? Um mentiroso pior do que eu. Mas o Adrian is the worst, né? O Adrian é o pior, é o que mais entrega, o que mais dá na cara, né? Quando tá mentindo. Agora um textinho pra gente exercitar um pouco, tanto de interpretação quanto de vocabulário,
E nesse texto, óbvio, né, vão aparecer muitos desses superlativos e comparativos que a gente viu aqui. Alguém se voluntaria para começar com o texto? Para começar lendo? Não? Eu vou ler então, mas aí eu vou pedir mais ajuda de vocês um pouco. Vamos lá. Why do different parts of the world have such different climates? Por que diferentes partes do mundo têm climas tão diferentes? Such different climates. There are several factors that influence the climate. The main ones are. Vamos lá, vocês fizeram a aula de there is, there are faz pouco tempo, certo? Como é que ficaria essa construção? O que seria essa construção do there are several factors? Several factors, muitos fatores, né? Então, there are, existem, há muitos fatores, né? Ou há com sentido de existir, que aí é um verbo impessoal, né? Vamos lembrando aqui de português também que não conjuga. Então, pode traduzir das duas formas, né? Ou há muitos fatores, ou existem muitos fatores. Então, existem muitos fatores que influenciam o clima. The main ones are, né? Os principais são latitude, ou seja, latitude. On average, the farther you go north or south of the equator, the colder it gets. Então, o farther que a gente acabou de ver lá em cima seria o quê? Mais distante, ou seja, the farther you go north or south. O mais distante que você for do norte ou do sul, né, ao norte ou ao sul do Equador, the colder it gets. Né? Mais colder, vocês lembram de cold, frio, né? Então, mais frio fica. Né? Quanto mais você se distancia do Equador, seja para o norte ou para o sul, mais frio fica. Esse seria o fator da latitude. Altitude já seria, né, a topografia do terreno. The higher the place is, the colder it gets. Desculpa. The colder it is. The higher a place is, the colder it is. Então, quanto mais alto for um lugar, mais frio. Mais frio ele é. Nossa, eu falei topografia, né? Mas a topografia vem agora. Devendo na aula de geografia. Topografia. Mountains and coastlines are more exposed to the prevailing wind. Então, montanhas e coastline. Coastline seria uma linha costeira, né? Tanto a montanha quanto uma linha da costa, né? Ou seja, no litoral, ali próximo ao mar, are more exposed to the prevailing wind. São mais expostas ao vento, né? Prevailing seria predominante, do verbo prevail, que é predominar. Então, assim, ao vento que predomina, ao vento que bate ali. Isso, né, afetaria o clima pela exposição ao vento. E coast versus inland, que seria costa versus, né, ou em comparação com inland, que seria uma área mais para o interior, né? Mais para dentro do que na costa. The water in the ocean heats up and cools down less than the land. O que a gente tem aqui? A água no oceano heats up, seria esquenta, and cools down, e esfria. Então, tanto ela esquenta quanto ela esfria o quê? Mais ou menos do que a Terra. Como é que tá nessa construção? O pessoal tá muito quieto, muito cedo de manhã. Bom dia, acabei de chegar na aula. Bom dia, Isabela. Obrigada. Então, heats up and cools down less, ou seja, menos, né? Então, a água no oceano, tanto ela aquece menos, ou seja, mais devagar, quanto esfria também, menos do que a Terra, mais devagar do que a Terra. As a result, in winter, if the temperature is below freezing, the ocean will be warmer than the land. Então, como resultado, in winter, no inverno, if the temperature is below freezing, lembra das if clauses que a gente trabalhou, né? Os condicionais. Então, se a temperatura está abaixo
né, do ponto de congelamento, ou seja, de zero. The ocean will be warmer than the land. O oceano vai estar o quê? Mais frio, mais quente, mais o quê? Mais quente, certo? Mais quente do que a terra. And will warm up the coastline. E vai aquecer a costa. Conversely, por outro lado, in summer, no verão, if the water is hot, the ocean will be cooler than the land. Se o clima estiver quente, the ocean will be cooler than the land. Como é que fica esse comparativo? Quem fica mais o quê? O oceano, certo? O mar. Will be cooler, seria mais fresco. Will be cooler than the land, do que a terra. And cool the coastline. E esfriar a linha da costa. So, coastal areas tend to be more temperate. Assim, as áreas costeiras tendem a ser, certo? Tendem a ser mais temperadas, ou seja, né, ter um clima mais ameno, mais moderado. Notably, having either climates that are relatively mild and damp. Notadamente, né, de forma destacada, having winter climates, ou seja, tendo assim climas no inverno, climas de inverno, que são o que relativamente mild, ou seja, mais amenos, mais suaves, and damp, e úmidos. Continental climates have greater extremes. Já os climas continentais são mais extremos. Often experiencing sub-zero temperatures and dry conditions in winter. Geralmente, né, frequentemente, experimentando temperaturas sub-zero. Sub-zero seriam abaixo de zero, certo? And dry conditions in winter. E condições mais secas no inverno. And hot weather in summer. E tempo quente no verão. Paradoxically, in summer, né, paradoxalmente, no verão, in some continental areas, it feels more humid than at the coast. Em algumas áreas continentais, it feels, né, se sente, né, se tem uma sensação more humid than at the coast, mais úmida do que na costa. Because they are more sheltered. Porque elas são mais sheltered, né, mais protegidas from the wind than coastal areas, mais protegidas do vento do que as áreas litorâneas, né, as áreas na costa, costais. So there is less refreshing air movement. Assim existe, né, tem menos movimento de ar, né, que refresca, que é refreshing, menos movimento de ar refrescante. Se tem menos ar refrescante, fica menos fresco, né, ou seja, mais quente. Então daí algumas diferenças das áreas continentais, né? Então, só destacando aqui alguns dos comparativos e superlativos que apareceram aqui no texto. A gente tem farther ou further, né, que seriam o mais distante, que a gente já viu. O que mais? Qual é o próximo? Me ajudem, gente, a revisar um pouco aqui. Temos colder, que seria o mais frio, certo? Colder. O que mais? Quando a gente chega ali no exposto, na linha de baixo, tem também um comparativo ali, que está dizendo que é mais do que que é mais exposto, né? Mas como exposed é uma palavra longa, ficamos com more exposed, né? Sem o ER. Então, relembrando um pouquinho aqui a regra. O que mais? Quando a gente, já na linha de baixo do coast versus inland, quando fala da água do oceano, que ela aquece e esfria, também é um comparativo, né? Less than the land.
No caso aqui, o less é usado, isso, less than, é menos do que, né? Porque você não tá usando uma palavra só de comparativo, né? Não tem um adjetivo. Você está dizendo usando todo o sujeito aí para comparar, né? Então, é uma parte grande de estrutura com várias palavras. Então, não tem como botar um ER. Você precisa usar um comparativo já fechado, como o less ou more, nesse caso. Que aqui são os irregulares, né? Que mais? The temperature below freezing, the ocean, na linha de baixo, né? If the temperature is below freezing, the ocean will be warmer. Warm, né? Que é uma palavrinha curta do morno, na verdade, né? Warm é bem quente, é morno. Então, seria mais morno. Mas puxando... É um comparativo que puxa para o lado do calor, né? Morninho. Então, assim, mais morninho. Warm, warmer. And the land. Qual que é o próximo? If the weather is hot, se o tempo estiver quente, the ocean will be cooler, né? De cool, cooler. Então, começamos a entender aí, né? Dos curtinhos, assim, com mais alguns exemplos. Os curtos ganham sempre o ER e, quando for um pouco mais longo, o comparativo vem com o more. E aqui, eu vou aproveitar uma palavra do texto para a gente, de gancho, para o nosso próximo tópico, que a gente vai trabalhar nessa aula, além dos comparativos e superlativos, que é nós temos essa palavra aí, sub-zero. Oi, Bela, pode falar, eu vi aqui. Isabela, você levantou a mão, quer perguntar? Ai, desculpa, foi sem querer. Ah, não, imagina, não tem problema. Mas, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. Então, olha, sub-zero. Sub-zero é a palavra que eu quero usar de gancho para a gente entrar no próximo tópico da aula. O que vocês acham? O que vocês me dizem dessa palavra? Ela é uma palavra que tem duas partes, certo? Uma palavra composta. E aí, isso aí, vamos aproveitando para relembrar texto. Ela é composta por derivação, né? Na verdade, ela é acrescentada um prefixo, certo? Que é o sub. Que quer dizer o quê? O prefixo sub, que é o mesmo assim do português, por sorte, né? Um prefixo cognato do português, que é o sub-zero, quer dizer abaixo, menos do que, certo? Então, isso que a gente vai ver também agora. Sufixos e prefixos. O que são sufixos e prefixos? São, né, pedaços de palavras que vão vir antes ou depois, que vão ser acrescentados no radical da palavra, né? O radical seria aquela parte que não muda para trazer um novo significado, um novo sentido. Então, assim como, né, a gente já conhece em português, o ante, da mesma forma que em português, por sorte, muitos dos prefixos em inglês são cognatos com os prefixos do português, então isso ajuda, né, facilita a nossa vida. Então, o ante, que assim como em português também quer dizer contra, vai trazer uma ideia de oposição, né? Uma ideia de contrariedade, ou seja, ela muda para o oposto daquilo, da palavra original, né? Do sentido do radical. Então, nós temos, por exemplo, um remédio que é feito para combater um vírus. Ele é um antivirus, né? Em inglês, ele tem essa pronúncia anti. Então, o antibiótico, antibiotic. O antídoto, antidote. O D, né, de DE, não the do artigo, o D. Ele também dá uma ideia de oposição, né? Então, nós temos aqui deactivation, desativação. Decaffeinated, descafeinado. Desalinize, dessalinizar. Outros prefixos, o des, que também é outro para oposição, mas mais usado para verbos, que é o nosso também equivalente ao nosso des, né? Assim como o dislike, que aqui que se junta ao verbo like, que é gostar, então seria desgostar, não gostar, desgostar. O disable, o able tanto é o adjetivo apto,
quanto estar apto, ou ativar, ou habilitar. Então, com o this, ele fica desativar, desabilitar. Que é a mesma palavra que você usa, por exemplo, para, né, botão de tela no computador, né? Quando o botão está desabilitado. Disabled é a palavra. Disprove, que aqui seria como refutar, está traduzido como refutar. Mas se você pegar mesmo as raízes, seria o proof é o quê? Prova, né? Então, desprovar. Se você prova uma coisa ao contrário, você refuta, né? O for, que já aqui na coluna do lado, já tem um sentido de antes de, que seria assim, equivalente ao prefixo ante, né, no português, ou pré até. Por isso, foresee, né, juntando ao verbo see, que é ver, seria prever. Forecast é previsão, como em previsão do tempo, por exemplo, né? É weather forecast. Weather forecast. Escrevendo aqui no chat para vocês. Foresight. Sight é visão. Então, seria uma outra forma de juntar o prever, né? De fazer o prever. Foresight, previsão. Só que aí, na verdade, com o substantivo, né? Então, a gente tem o for com o verbo see, para formar o prever. O for com o sight, que já seria o substantivo, né? De see, visão. Então, fica previsão. E o forecast, que já tem um sentido de previsão de antecipar, de projetar, né? Assim como o weather forecast. Embaixo nós temos já outro grupo de prefixos, que seria in, im, er, todos com sentido também de oposição, né? Também formam um não, uma contrariedade. Também, né, nessa categoria temos cognatos com português, assim como os nossos i e r também, né? Como no irregular, seria o inglês irregular, assim como irregular para a gente, né, em português. Temos aqui os outros exemplos juntando com o correct, que seria correto. Então, incorrect, incorreto. Juntando com o possible, que é o possível. Então, impossible, impossível. Ao lado a gente tem o miss, né, um outro prefixo. O miss, ele já dá uma ideia de forma incorreta, de forma equivocada. Pode ser um pouco semelhante, mas sutilmente diferente da oposição, né? Porque não é só uma contrariedade, é uma coisa que foi feita que não tá certa, não está precisa, né? Não está curada, então contém ali algum equívoco. Por exemplo, calculation, que seria o cálculo. Miscalculation, uma coisa mal calculada, ou seja, que tem um erro de cálculo, né? Um equívoco no cálculo. Daniela. Oi. Tipo, no in, ir, seria, tipo, improvável, sabe? Improvável, que fala. Cabe isso. Cabe aqui, exatamente. É ótimo, ótimo exemplo, Bela. É isso mesmo. O improbable entraria nessa categoria dos in. Certinho. Onde que eu estava no spell, né? Eu acho, do miss. Então, assim. Isso. Boa. O spell, vocês lembram que é soletrar. Então, misspelled seria uma coisa que foi soletrada com equívoco, ou pronunciada com equívoco, né? Pode ser um ou outro. E o misuse, que seria, né, do usar. Então, usar errado. Desculpa, misunderstand. Que é o entender, né? Então, entender errado. Oh, you're misunderstanding me. That's not what I said. That's not what I meant. Assim, você está me entendendo errado. Não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu falei. Então, o miss entraria com esse sentido. Mas um outro grupo bastante comum também com a ideia de com a ideia de não, desculpa, de contrariedade seria o an. Mas o an já é mais usado com adjetivos. Daí temos
unacceptable, né? Juntando com o acceptable é aceitável, então inaceitável. Happy, ganhando esse prefixo, unhappy, né? Infeliz. Attractive, unattractive, ou seja, né? Não atraente. Outra categoria também com a mesma ideia, do não, da mesma ideia. Vocês veem que são muitos prefixos diferentes com a mesma uncountable. Isso, ótimo, muito bom. Que vocês, né, a gente aprendeu, por exemplo, a diferença de usar o many e o much. Quando que a gente usa o many e quando que a gente usa o much? Quando os nomes são countables ou uncountables, né? Se é para uma coisa incontável, a gente usa o much. Como, por exemplo, dinheiro. Dinheiro, você não conta um dinheiro, dois dinheiros. É uma coisa incontável nesse sentido, né? Que a gente está aplicando, é um tanto de dinheiro. Então, much money. Diferente de many bills, de muitas notas, né? Que são contáveis. Você conta one bill, two bills. Então, aí entra essa diferença. E por isso, né, que se usa o countable, né? Contável, e uncountable, incontável, para diferenciar quando que a gente aplica um ou outro, né? Much, many or much. Foi muito boa lembrança, boa observação, Bela. E nessa outra categoria de não, que seria o non, I need, Rafaela, I need. O que você pensou aqui com I need, Rafaela? Que você precisa de dinheiro, né? Ah, claro, com certeza. De preferência, much, né? Muito. Não a little. Não pouquinho. Porque pouquinho não faz diferença. De pouco dinheiro eu tenho muito, né? Como diz aí o ditado. Então, para o non. O non seria o equivalente ao nosso uso do não na frente da palavra, né? Então, assim, non-abrasive, não abrasivo. Non-acid, não ácido. Non-allergic, não alergênico, né? E agora a gente teria o quê? Uma outra categoria. Claro que assim, gente, aqui a gente traz só alguns exemplos, né? Porque são muitos sufixos, assim, existentes. Então, depois a gente vai trabalhar um pouquinho com alguns deles, mas é uma lista grande. O importante é que vocês atentem, né, com a diferença de sentido que os prefixos e os sufixos fazem nas palavras. Então, assim, quanto mais prefixos e sufixos vocês conhecerem, mais palavras vocês conseguem formar e menos vocês podem ser surpreendidos na prova, né? Porque às vezes vocês conhecem o radical, mas por desconhecerem o sufixo, vocês podem perder o sentido que a palavra tem ali naquele contexto, naquela frase, né? Então, é bastante importante. E a ideia seria trazer vou preparar um material com mais exemplos de. Os até agora eram prefixos. Agora a gente vai entrar nos sufixos, né? Porque os prefixos são que junta antes da palavra. E os sufixos agora são as partículas que vêm no final, que você junta no final da palavra. Então, eu vou trazer uma lista, assim, no material complementar, de sufixos e prefixos, outros, né, comuns também, para vocês estudarem, enfim, e aumentarem aí o vocabulário de vocês com essas partículas, né, com o uso das partículas. Então, vamos lá, sufixos, as que vêm depois. Temos aqui os primeiros, able, que formam adjetivos a partir de verbos. Ou seja, você tem o verbo accept. Se você junta o sufixo able, fica acceptable, né? Aceitável, aceitar, aceitável. Adore, adorable, adorar, adorável. Afford, o afford é o verbo de você poder pagar alguma coisa, né? Aquilo ali está no seu orçamento, digamos. So, I can afford that, né? Eu posso pagar por isso. E affordable, por isso o affordable seria um preço acessível, né? Um preço que você pode pagar. O full, que é super, acho que um dos sufixos mais comuns que a gente tem no inglês, que é o cheio de. Por isso, painful seria o quê? Cheio de dor, de pain, dor, né? Então, painful, cheio de dor, doloroso. Useful, cheio de use, de uso, de utilidade, por isso, útil. Meaningful, meaning, significado. Então, uma coisa cheia de significado, né? Com muito significado. Temos o li também, que é outro sufixo
Muito, muito, muito útil. Very useful suffix, que é aquele que forma advérbios a partir de adjetivos. Então, hard, que seria difícil, ficaria hardly, dificilmente. O contrário de hard também se forma com o li, que seria o antônimo. De difícil seria fácil, ou seja, easy. Então, com o li, né, facilmente, easily. So, hardly, easily. Muitas vezes os antônimos, eles ganham o mesmo sufixo, né? Eles são derivados do mesmo sufixo. Quick, quickly, né? Rápido, rapidamente. O contrário do rápido também seria, né, com o li, o slow, para fazer o vagarosamente, né? O devagar, slowly. Escrevendo um pouquinho aqui para vocês também. Slowly, vagarosamente. Certain, que é certo. Então, certainly, certamente. Qual seria se a gente fosse fazer o contrário de certo, com um prefixo aí que a gente já aprendeu, para variar um pouco, gente. A gente tem certain. Como é que ficaria incerto? Alguém palpita ou já conhece? Como seria a palavra incerto? Uncertain, né? Uncertain. E aí você pode derivar de novo, acrescentando um li também. Então, uncertainly, ou seja, incertamente. Uncertainly. Daí que vocês vão ver, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que às vezes você acrescenta um prefixo e um sufixo, para aumentar ainda mais, né, o significado das palavras. Agregando ainda mais significados diferentes. O would ou ship também são sufixos muito comuns, que formam substantivos a partir de outros substantivos. Então, a gente tem child, que é criança. Childhood, infância. Leader, que é, né, líder, a pessoa líder. Então, leadership, liderança. Brother, brotherhood, né? Brother, irmão. Então, brotherhood, irmandade. Ou fraternidade também, né? Dá para traduzir assim. E neighbor, que é vizinho. Se a gente acrescenta o neighborhood, formamos a palavra vizinhança. Um pouco mais, temos os sufixos ion, xion, ation, ishan, que significam o processo de alguma coisa, né? Então, formam substantivos também. Então, nós temos action, construction, observation, né? Então, de observe, observation, né? Observar, observação, construct, construction, né? De construir, construção. Os sufixos it, ti, nas, que já formam substantivos abstratos a partir de adjetivos, em geral. Então, a gente tem activity, né? Atividade, infinity, infinidade, happiness, de happy, né? Felicidade, feliz, felicidade. Então, vamos trabalhar... Você pode voltar naquele slide rapidinho? Claro. É que com uma dúvida. Tipo assim, nesse ion, tion, só é o processo de? É só esse? É porque eu lembro de ter, tipo, ouvido alguma coisa de acabado com esse, só que eu não sei se formava o processo de. Que eu não lembro agora. A ideia seria assim, né? O processo de alguma coisa, de assim, se o verbo que indica uma ação, então, assim, os substantivos, os adjetivos que seriam derivados disso com chão, teriam envolvidos com esse verbo, ou seja, seria o desenvolvimento dessa ação do verbo. Ah, tá, entendi. Então, tipo assim, sempre que tiver esse no final, não necessariamente é um processo isso. No sentido, assim, né, daquela coisa especificamente, de um processo específico, como um processo jurídico ou de um processo de alguma coisa. É, na verdade, o processo daquele verbo, seria o desenrolar daquela ação específica que aquele verbo traz. Entendi. Tranquilo. Obrigada. Imagina. Então, a gente vai trabalhar aqui algumas derivações, ou seja, como que a gente... Pegando uma palavra que é criada a partir de prefixos e sufixos, a gente quebra ela para identificar, né? Quais seriam esses prefixos e sufixos? Então, a gente tem aqui foresee. Como vocês acham que a gente quebra essa palavra? Qual é o prefixo que vocês enxergam aqui?
ou sufixo, no caso, né? Ela é formada a partir de quais palavras? Um verbo e um prefixo. For seria o prefixo? Exatamente. For seria o prefixo. Que E é o verbo. antes, né? E qual que é o verbo? Ai, calma. O se. Ah, tá. Ah, juntou, né? Isso, junto. Então, assim, né? O for, o se é o verbo ver. E o for, vocês lembram que a gente viu? Antes de. Antes de isso. Então, seria você ver antes, antever. Que dá um sentido de prever também, certo? Então, assim, uma coisa que você antecipa, que você prevê. Muito bom. E uncertainty e unpredictable. Vamos começar com uncertainty. O que a gente tem aqui? Quais prefixos e sufixos? E qual que é a palavra, o radical, né? A palavra original aqui. Mas aí também tem esse... Ah, não. É o outro aí, te esquece. Não, Então, isso, mas você acertou, é isso mesmo. Certo. Tem o antes, tem um prefixo e um sufixo. As duas têm, prefixo e sufixo, né? É aquela que tem a dupla derivação. Então, o que seria o prefixo que dá uma ideia de oposição, né? De não. E o t, que forma um advérbio, certo? Então, uncertainty. O certain é o quê? Certo, né? Então, seria qual que seria a tradução? Ajudem aí. Incerto. Incerto, só que tem o t no final também. Então, incerteza. Ah, tá. Ó, uncertainty. Incerteza. E o unpredictable? Como que a gente quebra o unpredictable? E o able, que fala, né? Isso, o e o able. E o predict seria o quê? Predict, predizer, né? Então, não. Predizer, predictable, previsível. Então, imprevisível. Certo? Ah, nossa, que legal. Gente, pois é isso que eu tô falando. Quando vocês pegarem o macete do sufixo e prefixo, vocês vão ver que vocês vão conseguir interpretar palavras que, a princípio, vocês parece que não conhecem, né? Porque a palavra, quando ela fica muito grande, assusta, e você, meu pai, não sei o que é isso, que palavra gigante, mas se você parar e quebrar a palavra, vocês vão ver que provavelmente vocês vão achar, né, esse sentido dela. Porque, em geral, quanto mais sufixos e prefixos vocês conhecerem, vocês já vão ter uma ideia daquele sentido, né? No caso, você vê uma palavra dessas com você já sabe que é uma contrariedade aí, né? Que essa palavra do meio está sendo negada, né? Que o radical está sendo negado. Então, já dá uma luz para vocês. Então, e com sorte, sendo um cognato, como essas duas são, né? O predict, de predizer, e o certain, que é o certo, vocês já conseguem construir o sentido, né? Daquela palavrona grande. Vamos ver o que mais que a gente tem. Unlikelihood unlikely e likelihood. Aí aqui a gente tem palavras diferentes construídas do mesmo radical, que é o like, certo? Então, vamos ver esse sentido. O que vocês entendem? Se o like tanto pode ser o verbo gostar, quanto ter o sentido de como, similar, semelhante. Então, aqui, na verdade, a construção é do semelhante, não é do like, eu já vou dar essa dica. Então, o unlikely, o que seria? Se você tem o semelhante, mas você tem o então é uma negação do semelhante, certo? Ou seja, não semelhante, diferente. E traz o sentido do advérbio, né? Então, assim, só o likely seria semelhantemente. Semelhantemente. Mas se eu tenho o antes, então seria não semelhantemente, ou seja, diferentemente. So, unlikely, né, diferentemente. E o likelihood? Nós temos o like, que seria, nesse caso, o semelhante, com o would. Vocês lembram do would? O would, ele faz a ideia do substantivo, né? Então, likelihood. Quem chuta? Qual é o palpite? O like é o que mesmo? O like, nesse caso aqui, semelhante. Então, se você tem semelhante e um outro que faz, vocês lembram de childhood.
infância, né? Criança, infância. Então, semelhante. Semelhança? Semelhança, exatamente. Exatamente. Então, é o que nós temos. Unlikely, né? E likelihood. Ou likely mais hood. Ok, gente. Para encerrar, que a gente já está chegando no nosso tempo de aula, eu trouxe aqui meio que uma miscelânea de palavras ali no centro, que seriam os radicais, para a gente formar outras a partir desses derivados, formar palavras derivadas a partir desses sufixos ou prefixos. Então, a gente tem, eu vou passar rapidinho pelos sufixos e prefixos. Over, que é um que a gente não tinha visto ainda, mas ele dá uma ideia de mais de, acima de. O this, que a gente viu, né, que é uma ideia de não. O it, que forma a ideia de, por exemplo, no certainty, né, de certeza. O re, que é re, assim como pra gente, que seria de novo. O pre, que é o antes, é o nosso pré também. O less, que é menos ou sem, algo menos alguma coisa ou sem alguma coisa. O ship, que forma, né, os substantivos, como friend, friendship, que a gente viu. O miss, que a gente já viu que é com equívoco, né, erroneamente. O ation, que forma palavras como interpretation, certo? O barra or, que forma, por exemplo, a partir de qualquer verbo, ele forma a pessoa que faz aquilo, certo? O inter, que dá a ideia de, né, entre alguma coisa. O li, que a gente já viu que forma os advérbios. O sub, que é menos. E, por fim, o im, que também dá a ideia de oposição, né? Então, operate. O que a gente consegue formar de palavra diferente usando algum desses prefixos? Alguém? Algum palpite? Operate? Operation seria uma delas, né? Ou com or operator, né? A pessoa que opera, o operador. Connect. O que dá para formar com alguns desses? Disconnect. Ótimo, Bela. Daria para colocar, tipo, disconnection? Ou você acha que não? Disconnection. Disconnect. Exatamente, isso. Disconnect ou connection e disconnection, né? Porque se fosse o connection, você está botando o sufixo, ou o disconnection já estaria usando o sufixo e o prefixo, né? Fazendo aquela derivação que tem um e outro, tem mais de um. Muito bom, muito bom. Plant. O que dá para fazer? Plantation. Plantation. Ótimo, perfect. What else? Eu pensei em mais um. Eu pensei pelo menos assim, 2 com cada um. Replant. Oi? Replantation. Replant, exatamente, perfeito. Então, esse aqui que eu pensei, ou replantation, exatamente, que aí já fica com os dois, né? Ou replantar ou replantação, replantation. Perfect, muito bom. Judge, que seria julgar, né? O verbo julgar. O que a gente pode fazer com o judge? O que vocês imaginam? Prejulgar, que é uma coisa que você já julga antes da hora. Uma coisa que a gente, né, às vezes faz. Seria prejudge, certo? E julgar além da conta. Como ficaria? Julgar demais, em excesso. Overjudge, que também caberia. Um pouco menos comum, mas caberia também. Velho. O que alguém consegue formar para mim a partir do velho? O que vocês pensam de talvez acima do valor e abaixo do valor? A gente teria sufixos aí para os dois. Desculpa, prefixos. Prefixos aí para os dois. Overvalue. Não sei como fala. Velho. Você faz um U no finalzinho. Velho. Overvalue. Boa. Overvalue. Ou se seria o abaixo de subvalue, né? Que seria tipo assim, um valor abaixo do que tivesse, né, previamente estipulado, por exemplo. E sem valor. Acabei de ver, dá para fazer um sem valor aí. Isso aqui é sem valor, pode doar. Não tem valor, não dá para vender. Como que seria?
a gente tem aí o sufixo que dá para construir isso. Seria o valueless, né? Sem valor, valueless. Algo sem valor. Boa, represent. O que a gente pode fazer? Construir. Representation. Representation, ótima, muito boa já. E se eu for falar subrepresentado? É uma palavra que existe. Nossa, nosso grupo está subrepresentado. Ou seja, nós não... Subrepresent. Subrepresent, exatamente. Ou subrepresented, né? Se fosse nesse caso de subrepresentado. Muito bom, muito bom. Sleep. Que seria, né, que é o verbo dormir. Sleepily. Sleepily, exatamente. Pode ser, né? De adormecidamente. O que mais? O que dá para pensar? Se, nossa, hoje eu tô, dormi de menos do que eu precisava. Sleepless. Sleepless seria sem sono. Foi uma boa ideia, assim, um bom raciocínio. Mas seria, I'm sleepless. Eu tô, tipo, sem sono. Não consigo, não tenho sono. Oversleep, então? Poderia ser o oversleep, também se fala, que é de quando você dorme demais. I overslept today. Lembrando que o sleep, ele é um verbo irregular, então o passado dele é slept. Então, para você dizer que você dormiu demais, I overslept. I overslept today. Sorry I'm late, I overslept. Desculpem que eu tô atrasada, eu dormi demais, I overslept. Mas você pode dormir de menos também, né? Igual, assim, gente com criança pequena, pais com criança novinha. Subsleep, né? Tipo, I'm subslept. Eu tô, tipo, eu dormindo menos do que eu devia, né? Eu dormi menos do que eu devia. Lead, que é liderar. O que dá para formar? Primeiro, uma primeira rápida seria o líder, né? A pessoa que lidera. Ficaria leader, certo? Que outra que será que daria para falar? Liderança. Como é que formaria o liderança? A gente acha que já até tinha aparecido lá em cima, né? O liderança. Daria pra mais, tipo, lead, like, não sei como fala, com L e o Y. Não sei, será que caberia? Leaderly? Lideradamente? Não, talvez, eu não tô conseguindo enxergar aqui, assim, como que seria a aplicação disso, mas a princípio não é descartável. Mas o que eu pensei de liderança seria leadership. Liderança. Patient. Acho que a gente está chegando no finzinho. Patient. Acho que dá tempo mais de terminar. Só com, né, fazer algumas últimas com o paciente. Ok. Né? Calma. Não tem, né? Boa, não, tem sim. Tem ali. Tem, foi o primeiro que eu pensei. Seria, né, o impaciente. Impatient. Sim. Muito bom. Impatient. Mas o in não deveria ser, tipo, antes, então? É porque, tipo, ali tá o tracinho para depois. Mas quando o tracinho tá na frente... é verdade, você tem razão. Não, você tem razão, Isa. Foi um erro mesmo, vou corrigir isso no slide. Devia estar para depois. Tá. Não, por isso que eu fiquei em dúvida. Não, é verdade. Foi um erro mesmo. Bem observado. Mas para depois, então seria impatient. E se fosse impacientemente ou pacientemente? Espere pacientemente na fila. Pacientemente seria patiently. E impacientemente, impatiently. Tipo assim, ela, estava andando impacientemente. She was walking around impatiently. Impacientemente, ou seja, sem paciência. Impatiently. E sem paciência. Nossa, hoje eu tô sem paciência. Subpaciente. O sub seria menos. Tipo assim, hoje eu estou abaixo do meu limiar de paciência. Tá. Subpatient. Mas então é over, né? O sem é o less. Então, patientless. Seria, tipo, o over sem paciência. O over é demais, na verdade. O over, quando você pensa no over, nossa, isso tá over. Tá demais, né?
Tipo assim, você tá com acessórios demais, maquiagem demais, né? Tipo, it's over. Tentam lembrar disso, né? This makeup is over, tá? Tá exagerada, demais, over. Então, o over dá essa ideia de acima de, demais, em excesso. Então, é meio difícil ser over patient, né? Mas é plausível essa construção, que é tipo paciente demais. Oh, you're over patient. Tá paciente demais. É mais fácil a gente estar patientless, né? Tipo, sem paciência. Ok, alright, guys. That would be it for today. Seria isso por hoje que nós preparamos. Espero que tenha sido útil. Lembrem, né, dos sufixos, prefixos. Podem ajudar vocês naquela hora da prova que, né, vocês baterem nessa palavra, numa palavra grandona, com sufixo, prefixo, tudo junto. E aí, meu pai, o que é isso? Que coisa estranha, não estou entendendo. Né? Tentem ter calma e quebrar a palavra que você tem bastante chance de conseguir chegar no significado dela. E com isso, né, vocês aumentam muito o vocabulário de vocês, porque de cada palavra que vocês conhecem o radical, vocês conseguem montar, né, muitas palavras derivadas. Ok? Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Desejo para vocês força aqui nessa reta final, sorte e foco para chegar, né? Agora que já estamos perto do encerramento do semestre e das provas, vão com fé, confiantes no que vocês já reviram, no que vocês estudaram, né? A gente já tem algumas oportunidades aí de aula de exercícios, de prática, de revisão. Não deixem de aparecer também, que é sempre bom. Ok?